Muito bem, boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais. Estamos chegando aqui com mais um Panteão Cast. Hoje recebendo aqui Isaac Souza e agora um novo projeto, né? Uma banda de rock blues. A gente vai entender um pouco mais aqui. Isaac a gente já conhece, é escritor, mas é também compositor, cantor também, homem multitarefas, digamos assim. Eu acho que a gente tem que ser tudo isso numa sociedade que exige. Inclusive amanhã eu vou falar com um psicanalista sobre isso. É uma sociedade que exige tudo de nós, né? Algumas coisas de nós não exigem tudo mesmo. Tudo de você, é verdade. E aí a gente vai falar amanhã sobre esse assunto. Então amanhã já agenda aí também pra gente conversar sobre saúde mental e como desacelerar amanhã. Hoje não é acelerar, né? Falar aqui de rock. Isaac, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E a gente, eu acho que assim, o Panteão Cast ele existe exatamente para promover quem é da cidade. Quando eu pensei no Panteão Cast, eu pensei exatamente para isso, para que a gente falasse das coisas da cidade, que às vezes não tem muito espaço, se a gente for observar, para dizer as coisas, para se promover, né? Então eu imaginei exatamente sobre isso inclusive eu já tenho marcado já para a próxima semana com o Mano Gil também, que tem outro projeto musical. Que é fantástico o Mano Gil. Eu hoje estava cantando lá no Joaquim Francisco. Sim. Na abertura de um encontro de direitos humanos lá. Ele é impressionante, maravilhoso. Cara, também. Isaac, eu não diria nem mudança, mas você mudou o nome do projeto, né? Musical, né? Não é exatamente uma mudança de nome, porque é uma proposta diferente, né? A Cassino Quebec, que é a minha banda anterior, ela é um projeto dedicado à música autoral, né? E esse é o foco da Cassino Quebec, e ela tem uma maneira de tocar, né? De compor, mas esse projeto de estruturar. Da Cassino Quebec, a Cassino Quebec continua existindo. Continua né? Existindo. Só que nós vamos agora trabalhar com essa uma outra ideia, uma outra musicalidade, assim, um formato diferente, né? A Cassino Quebec era uma banda de 5 componentes e o Poematron Experience são apenas 3. Porque é uma formação que a gente chamaria de clássica no rock and roll, chamada de Power Trio. Sim. Que você toca apenas com 3 instrumentos: a guitarra, a bateria uma guitarra, uma bateria e um baixo. Então tem método aí, né? Tem método. Não é uma coisa aleatória, digamos assim. Não. E aí você tem esse tipo de formação, gera uma sonoridade muito característica, né? Que acaba tendo muito. A guitarra é mais alta para preencher mais o espaço. Tem muita improvisação de guitarra, porque como tem poucos instrumentos, a liberdade para os instrumentos soarem é maior. A Cassino Quebec é uma banda que os arranjos são todos muito bem construídos. A gente tem espaços para improvisação, mas os arranjos são bem definidinhos ali, cada um meio que orquestrado, né? Sim. E um Power Trio, ele tende a ser bem mais livre, mais solto, mais próximo do jazz, a maneira de tocar, né? Mais fluida e tal. E na Poematron Experience, ela não é a Cassino Quebec, embora seja seja o Felipe e o Ari Klebert, que foi baterista. Ele foi baterista do começo da Cassino Quebec, o Ari Klebert, participou das nossas gravações, depois saiu e foi fazer outras coisas. Nós tocamos com outros bateristas, né? E agora a gente se reuniu novamente, mas é uma outra proposta estética, uma outra proposta sonora. E a questão do nome, como é que foi essa escolha aí? Ele tem. Vocês misturaram o nome poema, né? Poema. Por que utilizaram assim? Poematron é um neologismo que eu inventei. Eu usei a palavra poema, que é um radical latino, né? Certo. Que significa justamente o que a gente sabe, o poema, a obra poética. Literária, né? Que vem também de um radical grego que significa fazer, né? Você fazer algo, fabricar algo. Então, o poema está ligado a essa ideia de você fazer a poesia, né? Fazer com a sua própria mão. E esse sufixo tron, ele vem do grego, né, que significa instrumento, significa ferramenta, máquina, né? Então, tipo, por exemplo,
o teatro vem de teatron, que o tea é ver, né? E o tron seria um lugar para ver, né? O arado, que de arar a terra, vem de aratron, ou seja, um instrumento para você arar a terra. Então, o poematron é essa máquina de fazer poesia, né? Essa máquina, esse instrumento poético. E é uma resposta assim, meio poética, né? Sim. A essa nossa realidade atual de que as pessoas muitas pessoas estão confiando muito em máquinas para fazer coisas que não deveriam ser das máquinas, que nós deveríamos ser as máquinas a fazer, né? Escrever, aí você entrega para uma IA escrever. A música, hoje tem muita gente fabricando música, gerando música, né, com IAs. E aí o poematron é essa provocação, né, que a máquina de fazer poesia, a máquina de fazer arte é o corpo humano, né? Somos nós. Exato. Não tem outra. Até mesmo o próprio corpo, ele é a expressão do corpo, ele tem esse objetivo mesmo, né? Exatamente. De você provocar algo, exatamente, de comunicar, né, e de sentir e de expressar o que se sentiu, né, de exprimir o sentido, a sensação e o sentimento. Então o poematron é esse neologismo que eu cunhei com esse objetivo, de trazer essa provocação, né, de propor o corpo como a máquina, como a ferramenta, a única ferramenta de fazer poesia. E a poesia, né, como essa necessidade de fabricar a poesia, né? E a segunda palavra é experience, que está no nome da banda. Isso. Ela é uma referência, primeiro, a uma banda importante, né, da história do rock, que é a Jimi Hendrix Experience, que era também um trio, que também tinha essa coisa toda que eu falei para você, dessa estética da improvisação, né, da inventividade e tal. Mas também significa a experiência, o fato de nós sermos músicos experientes, né? Que nós é um projeto novo, mas ao mesmo tempo ele tem uma história, porque nós já tocamos juntos, nós já temos uma experiência como grupo, né? E a gente quer trazer para esse projeto essa nossa experiência acumulada ao longo dos nossos anos de trabalho na música, né? Bacana, muito bom. E com relação a tipo assim, o repertório, vocês vão também buscar repertórios com letra, digamos assim, focadas, que o rock, ele é muito, hoje eu acho que mais do que em qualquer outro tempo histórico, o rock, ele parece ser a música capaz de enfrentar para dizer coisas que talvez não sejam capazes de serem ditas nem na mídia às vezes, porque a mídia hoje está muito cá para nós, assim, muito termos domada, né? Controladíssima, mais do que em qualquer outro. Eu estava vendo assim como os fatos estão sendo distorcidos a respeito de uma guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Exatamente. Você vendo as coisas e uma imprensa que está dizendo outra coisa. Exato. Está te mostrando aquilo e dizendo que é diferente. Eu acho que mais do que eu acho que assim, as redes sociais, elas acabam sendo rebeldes assim como o rock, né? Hoje eu diria que a rede social é o rock da mídia, digamos. Tem um fator mesmo da mídia independente, né, que usa as redes sociais para fazer contrapontos, né? E muitas vezes em confronto com a própria rede social, porque os algoritmos, eles também, né, são controlados pelo dinheiro, são controlados pelos donos do capital. E aí o jornalista, o analista que está na rede social, ele faz o contraponto contra grandes meios de comunicação controlados e contra a própria rede social onde ele está, né? Ele é um guerrilheiro, na verdade. Porque você vai ter que encontrar maneiras de evidenciar a análise verdadeira que você acredita, né, ser a verdadeira. Não só acredita, mas baseada no fato em si, que você, né, defende. Que defende. Porque se a gente não tiver um parâmetro, eu acho que nem a música, acho que nada se sustenta. Você tem que ter uma linha a seguir, né? Exatamente. Que ela passa pela ideologia que você defende também. Sim, é a expressão de uma visão de mundo, né? A gente tem que pensar a música dessa forma também, porque senão ela fica esvaziada, né? Eu não sei se... Eu queria até que você pudesse falar, eu sei que está mais no meio do rock, assim, compreende um pouco mais do ambiente. Eu não sei se pela evidência de outros ritmos, o rock ele deu uma esfriada no país mesmo, ou
Ou é porque hoje nós vivemos realmente em bolhas? Tem bolhas realmente que seguem vivas aí, mesmo sem a gente sem estar na mídia, digamos assim. Ou a gente tende a considerar que só o que aparece na mídia é o que está realmente existindo, assim, né? Eu acho que você está certo em todas essas afirmações. Existem os nichos, né? E tem muitos tipos de música que eles são alguns são muito nichados, outros são menos, mas muitos mais impulsionados, digamos assim. Alguns pertencem a nichos bem pequenos. Por exemplo, o jazz no Brasil, ele é de um nicho muito pequeno de ouvinte. O rock, ele também é de um nicho, embora seja um nicho maior, né? E dentro do rock, na verdade, existem muitos rocks dentro do rock, né? Não existe só um rock. Existem muitos rocks dentro do rock e tem muita gente que diz assim, eu gosto de rock, mas naquele rock eu não gosto, eu gosto desse tipo aqui. Tá? Às vezes até a forma de tocar a guitarra já muda totalmente. Muda completamente. Tem umas mais agressivas assim. Exatamente, outros, né? Tem uns que são mais distorcidos, outros são mais limpos, outros tem mais ritmos, outros são mais quadrados. Mas assim, existe uma produção dentro do rock que se mantém, que se sustenta. Existem os resistentes, tudo. Mas é evidente que é um rótulo da indústria musical. Isso. Que entrou em declínio, né, no 2010 para cá, pelo menos. Eu percebi assim que até mesmo o rock nacional ele aparecia mais nos meios de comunicação de referência nacional. E de uns tempos para cá, tirando o Jota Quest, que aparecia mais, que hoje a gente quase não vê. Mas não ouve também. E Capital Inicial, que também diminuiu a aparição. E aí foi. Cara, teve mudanças. Parece que vão assim. Parece que eu ouvi. Eu não sei se é por conta da rebeldia mesmo, porque o rock. Eu digo assim, é um cara que eu gosto muito, mas ele não vai muito nos veículos, porque sempre que ele vai, ele tem uma crítica a fazer, que é o Gabriel Pensador. Embora ele não seja do rock, né, mas eu não sei se é por isso, porque o rock ele é crítico. Ele existe eu diria quase que uma obrigação moral de ser, né? Do rock, de ser contestador, pelo menos, né? Mas assim, dos anos 80 para a década de 2010, ocorreram umas mudanças muito significativas na indústria fonográfica, inclusive na gestão da indústria fonográfica e na curadoria do repertório da indústria fonográfica. Eu estou pensando em indústria porque a gente está pensando em termos de visibilidade, né? O que se ouve no mainstream, né? Porque assim, existe essa música de grande visibilidade, e existe o submundo da música, onde tem muita coisa fervilhante sempre, que a música sempre vence. É verdade. Mas assim, a indústria fonográfica, ela já foi bem melhor frequentada, né? O mainstream já foi bem melhor frequentado. E porque ocorreram indústrias significativas na gestão dessa indústria. Por exemplo, até os anos 80, existiam gravadoras. Essas gravadoras, elas tinham uma figura lá que eram conhecidas como caça-talentos. Isso. Eles eram curadores, os produtores das gravadoras, eles eram verdadeiros curadores de conteúdo. Então, eles selecionavam os artistas que entravam nas gravadoras. Independente do seu estilo musical, né? Existiam alguns que operavam em diferentes prateleiras, né? Certo. E alguns que eram mais especializados ou em rock, ou em música popular. Enfim, a chamada música popular, né? Que seria que também ganhou o nome de música brega no Brasil e tal. Isso. Enfim. Mas esses caras, eles selecionavam pelo ouvido. Eles ouviam a voz do cantor, eles ouviam a melodia da composição da canção, eles liam a letra, tudo, e aí diziam, olha, isso aqui é uma boa canção. Quer dizer, tinha mais critério. Tinha critério, e o critério era um critério artístico. Era sempre alguém que tinha conhecimento de música, independente de ser músico ou não, cantar ou não, mas era que tinha um ouvido mais afiado ali, treinado para fazer aquilo, muito conhecimento de musical, assim, de conhecer muitos discos, muitos artistas, muitas canções, tudo.
um repertório vasto, né, para analisar e para decidir. Fala, olha, vamos investir nesse aqui e vamos gravar esse disco e vender e tal. E aí porque esse tem talento, digamos assim. Exatamente, porque aqui tem uma coisa Aqui boa. Em determinado momento, esses caras começaram a ser tirados do time. Do meio, né? E a curadoria passou a ser feita por outros mais meios. Mercadológica, digamos assim. Curadoria pelo ouvinte, curadoria. Hoje em dia, as músicas, você primeiro tem que colocar numa plataforma, a música tem que primeiro ser ouvida, aí depois você vai dar alguma atenção para aquilo. E o que faz as músicas alcançarem muitas audições hoje em dia são outras coisas. É investimento em marketing, em impulsionamento, muitas vezes em fraude, né? As chamadas... Até plágio mesmo. As chamadas fazendas de stream, por exemplo, que os caras colocam... Bota um monte de celular aí para rodar. Né? Então bota robô para ouvir. O cara faz uma música com IA e bota na plataforma e depois bota robô para ouvir. Quer dizer que é um robô fazendo música pro outro. Exatamente. E o cara monetiza. É fraude mesmo. É fraude, né? Inclusive, recentemente teve varreduras no Spotify revisando as audições de muitos artistas que estavam usando isso. Inclusive, um dos maiores do Brasil perdeu milhões de audições que foram detectadas como fraudulentas, que foi o Gustavo Lima. É verdade, ele sumiu um pouco, né? Se ele for analisar. Acontece isso. Porque são... porque o cara, ele quer acontecer de qualquer maneira. Ele não tá, parece que ele quer passar por cima de tudo, ele quer ser sucesso. Tem muitos que usam esses métodos, sabe? E aí os artifícios nem sempre são os mais... Pois é. E aí, então... eticamente aceitáveis. E existe um outro fator também na música brasileira especificamente, que faz o sertanejo, esse chamado sertanejo universitário, que hoje também tem outras nomenclaturas dentro dele, né? Mas que acho que tá mais sertanejo agro hoje. Eles chamam até de agro music, né? Tem outras nomenclaturas, mas esse tipo de música aí, eles têm um investimento pesado do agro. Né? Um investimento político do agro. E um monte de... Não, e eu te falo o seguinte, tá tendo um movimento aí agora. Eu acho que o sertanejo ele tende a começar a diminuir um pouco. Eu falo sertanejo, mas essa música que hoje tá muito sucesso, que ela é impulsionada também, a gente vê muito lobby por trás para que as prefeituras contratem. Pois são esquemas. Exatamente. De corrupção. E eu estou vendo que muitos prefeitos estão se juntando para não pagar tão alto como eles estão pedindo, porque tem gente pedindo 1 milhão, 1,5 milhão. Aí o cara diz, rapaz, eu vou dar 1 milhão num dia para um cara, aí minha cidade vai ficar o tempo todo aí. Mas é porque isso aí já existe uma arquitetura para isso aí. E estão estabelecendo valores agora, até 500 mil, uma associação do Nordeste mesmo. Porque é muito alto ainda. Ainda é alto mesmo assim, né? Esses mesmos artistas em shows promovidos por iniciativa privada não alcançam esse cachê. Eu acho que eles mais exploram o poder público do que o governo. É porque existe uma arquitetura ali. Você tem um deputado que ele tem emendas parlamentares, e isso depois das emendas PIX ficou muito mais... se foi potencializado. Aí o deputado, ele é amigo do cantor aqui que tem uma produtora e ele manda o dinheiro para uma cidade. Aí ele diz, agora você contrata por 1 milhão, ele vai contratar, e aí esse 1 milhão aqui ele vai ter depois um retorno lá para aquele deputado que mandou a emenda PIX, que é indetectável. Que agora eu tô torcendo pro Flávio Dino tá brigando com isso. Seguir nessa linha. Vamos lá, meu irmão, que aumente mais o coro aí dos fiscalizadores de emendas, porque eu te falo assim, tá uma bagunça. Você tem uma arquitetura política ali, por isso que você vê que todos eles são garotos propaganda do agronegócio. Isso é verdade. E dos políticos que defendem o agro. Porque tem uma arquitetura ali de transferência de dinheiro. E virou por baixo dos panos. E virou um patrimonialismo, porque aquela questão de confundir o público com o privado. Agora mesmo, o cara que estava presidindo a CPI do INSS, ele tinha mandado um dinheiro para uma fundação que pertence àquela igreja Lagoinha. Aí fazer o que no dinheiro público na igreja Lagoinha? Me diz. Então, pelo amor de Deus, tem gente que não tem noção. Quer dizer, e tem, né? Eles estão sabendo o que estão fazendo. Porque eles querem, na verdade, não é investir em alguma coisa. Eles querem investir no bolso dele, no fundo. Aí
esses é que chamam um artista que Exato. recebe um fomento, às vezes de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, para realizar de fato um trabalho Exato. dentro da sua cidade. Esse trabalho que ele realiza faz a economia girar na Girar na cidade, cidade, porque ele não fica com... Quando um artista capta ou é fomentado em 20, 30, 50 mil reais, ele não fica com esse dinheiro, ele tem que realizar aquilo, ele tem que prestar contas daquilo. É uma prestação de contas tão... Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, você... Rapaz, é verdade. Você tanto teve um documento fomento de 5 mil reais e tem que fazer uma prestação de contas que um deputado que movimenta 1 milhão, ele não precisa. Ele não faz. Ele não precisa. E aí você paga o outro profissional. Se for para fazer um clipe, se eu pegar o edital de Caxias, ele dá 5 mil reais para você fazer um clipe. Fazer um clipe. Layout blank. Exato. Mas aí, se eu receber, se eu propor, e aí eu vou passar por todo um critério lá. Vai ter mesa parecerista. Uma banca examinadora que vai. E aí, se eles concordarem que eu estou apto e fizerem o repasse desse recurso, eu vou ter que receber. Vai incidir imposto sobre Exato. isso. Ele vem como renda tributável, incide imposto de renda. E aí o cara vai pagar. Para fazer o videoclipe, vai pagar um cinegrafista, vai pagar um ator, vai pagar cenário, figurino, ou seja, coisa bonita, a economia criativa vai movimenta com né? aquilo, né? O artista termina não sendo o que o artista ganha com aquilo é o clipe, mas dinheiro mesmo ele não ganha, mas a economia criativa funciona exatamente. Mas eventualmente ele pode trabalhar no projeto de um outro enfim, o que interessa nisso aí é a circulação da economia criativa e um dinheiro que vem para a cidade, né? Que não fica só entre artistas. Esses artistas vão comprar no supermercado, vão gastar e técnicos, né? Não só artistas, mas artistas e técnicos que operam na cultura. E vão para um bar, vão para, enfim, pagar a escola de filho. É a economia da cidade que gira com isso. Diferentemente do que acontece nesses esquemas que a gente falou antes, porque esse dinheiro ele seria da cidade. E aí o pagamento de um agrostar desse aí vai para fora da cidade. Exato. Entendeu? É 1 milhão de reais, 700 mil, 500 mil que seja, que vai para fora da cidade. Para onde isso foi? O que a cidade ganhou com isso? Só vai para um artista. É complicado. Então, assim, eu vejo assim que, de fato, como você mesmo destacou aí, né? Tem assim, hoje parece, eu acho que é só aparentemente que está mais fácil para o artista, né? Parece que tudo hoje é mais fácil para quem é da área da cultura e não é bem assim não, porque tem tanto nicho agora que para onde todo mundo está com a atenção desfocada, ninguém tem atenção para um ponto, todo mundo tem a atenção hoje, está cada um no seu celular. Então assim, antes a pessoa estava focada, meio-dia era na TV, hoje não é mais assim, no rádio. Hoje cada um no seu celular. Aí você tem que concorrer com a atenção dessa pessoa no celular, não é com outro artista. Exato. Você vai ter que disputar a atenção dessa pessoa com um vídeo de um humorista, Exato. com um meme aleatório, né? Com uma notícia, com pornografia, tudo que está naquele celular ali, que fica com as conversas privadas dele, enfim, tudo que está naquele dispositivo, que muitas vezes é o mundo de uma pessoa. Às vezes as pessoas deixam de ter um mundo fora do celular e o mundo só existe ali naquele ambiente virtual, né? E o que tem de gente investindo para ter um mundo virtual não está escrito. A Meta, né, fez essa propaganda toda em torno de uma realidade completamente virtual. Disseram... Geralmente essas grandes televisões, elas funcionam como garotos propaganda de Big Techs, né? Isso. Ele vem e diz assim, olha, o futuro é assim. E aí faz uma reportagem dizendo que as pessoas vão entrar no computador e vai ter uma fazenda virtual que ela vai... Cara, não é assim. Mas é uma ideologia que te vendem. Né? E que você compra se quiser. E muita gente acaba comprando. Então o mundo vendido fácil aí não é bem assim para todos, né? Claro que tem uns que conseguem se sobressair, mas às vezes fica tão maluco depois, porque ele nunca viveu aquilo, e aí acaba se perdendo no caminho. Alguns se perdem no caminho, nem todos, claro, né? Mas eu espero que as pessoas não se percam tanto, né? Que elas se encontrem, porque tem que aproveitar. Quando acontece também
pra acontecer é assim, ó. Sim. Hoje, quando você viraliza, parece que se você não estiver preparado mentalmente, está ao lado de pessoas certas, você corre o risco. Mas eu acho que um cara que já pegou tanto tombo como o Caneta Azul não tem. Ele já pegou tanto por ignorância mesmo, de estar ao lado das pessoas, saber a quem confiar. Mas é um cara que se restabelece ligeiro também. É incrível, eu não sei o que está acontecendo ali. Tem um público ali fiel dele. É incrível. Mas trazendo aqui, né, para a parte do projeto, né? Que é o projeto Poematron Experience, né? Isso. Experience, né? Experience. Com relação a parte, vocês pretendem fazer, porque eu lembro que vocês estavam numa pegada também de lançar músicas autorais pela Cassino Quebec, e você vai também fazer algo parecido, ou esse projeto ele é mais para tocar o que já fez sucesso no blues, no rock? Não, a gente a gente também compõe, também tem um lançamento pronto para sair em breve, né, e algumas gravações novas que a gente vai fazer. Agora sim, eu não defino a Poematron Experience nem como banda autoral, nem como banda cover. Porque a banda autoral, ela, como a Cassino Quebec, ela tem um compromisso com aquele repertório autoral. Sim. Né? E o que ela toca que não é dela é coisa subsidiária, mas o compromisso dela é com aquele repertório autoral. E uma banda cover, ela tem uma obrigação, né, já que ela propõe a fazer cover, de tocar aquelas músicas tal como elas são e apresentar aquelas músicas do jeito que elas estão na memória do público, né? Se a música ela fez sucesso de uma forma, você vai tocar ela daquela maneira que as pessoas esperam. E a Poematron Experience, ela nem tem esse compromisso exclusivo com o autoral e nem tem nenhum compromisso em tocar as músicas como elas são, porque a gente recria as músicas, a gente toca do nosso jeito. E eu chamo de uma banda experiencial, porque é sempre experimentando com os sons, experimentando com as canções. Agora, a gente toca o repertório dos clássicos, do rock and roll, né, do blues, do rock nacional, na nossa abordagem, né? Por exemplo, você for tocar tem uma canção que a gente toca que é da Marina Lima, uma canção que fez muito sucesso nos anos 80, que se chama Fugaz. Que tem uma letra, uma das letras mais bonitas do rock nacional. Fugaz, né? Exatamente. Que a letra é do Antônio Cícero, a música é da Marina Lima, e é uma obra-prima aquela música. E ela, na versão original dela, ela é bem pop. Ela tem uma sonoridade quase de música eletrônica. A bateria é uma bateria programada lá, bem. E a gente toca ela na nossa linguagem mais soul, né? Mais próxima do blues. E lá tem muito pouca guitarra. O nosso tem muita guitarra, óbvio, porque é um power trio. Então a gente muda a sonoridade da música, da canção, mas defende a canção, né? Da forma como nós a abordamos, é uma outra abordagem da música. Então, não chega a ser um cover, né? Mas também não tem esse compromisso com a defesa da música autoral exclusivamente. Então, você sempre pode esperar que a gente vai tocar aquela música de uma forma que você não ouviu antes. Exato. Você vai ouvir, você vai reencontrar canções que você conhece, mas tocadas de uma maneira que você ainda não conhece. É uma metamorfose mesmo, né? Fazer algo novo sempre. É muito bacana isso aí. Porque também isso eu acho que é até interessante, porque você sempre tocar, as pessoas já ficar esperando que você vai se apresentar do mesmo jeito também não faz sentido, né? Eu acho ser subversivo, como o rock é mesmo. Sim, eu acho que a gente deve ter algumas âncoras assim, estéticas, algumas âncoras de repertório, até mesmo para ter reconhecimento, para você, um cara que gosta de uma banda X que fez muito sucesso, ele vai querer né? Pois e assim, se eu tivesse um rosto toda vez que eu saísse de casa, ninguém ia me reconhecer nunca, né? Então eu tenho que ter
eu tenho que conseguir ser memorável, né? É verdade. Assim é um projeto artístico. Ele tem que ter uma linguagem, tem que ter certos trabalhos que as pessoas possam lembrar daquilo e relacionar e tudo. Mas não que isso não pode ser uma prisão, isso não pode ser uma caixa. Né? Isso você precisa ter, assim como o rosto também vai mudando. Você continua sendo reconhecido, mas seu rosto muda. Né? Você envelhece. Você pega sol, fica mais queimado. As experiências talvez vão sendo novas, né? Isso. É muito interessante. Eu queria só uma fala tua relacionada a esse novo momento que a música está vivenciando por conta da tecnologia mesmo. Porque antes você tinha algo material, talvez o material seja o celular, digamos assim. Porque antes você tinha o disco da pessoa, tinha o CD da pessoa, o laser disco, né? Muita gente nem alcançou o laser disco, nem passou por cima dessa tecnologia aí, o MD, né? Chegou a ver. O laser disco não, MD eu até cheguei a... O laser disco, ele é um disco, ele é disco dos dois lados, só que ele é metálico. Sei. Ele é tipo, é como se tu estivesse olhando para uma peça de alumínio. Uhum. Então, mas tem a foto impressa do cantor na capa dele. Eu encontrei. E o disco mesmo podia ser tocado dos dois lados. Exatamente. Eu encontrei um laser disco com um colecionador aqui em Teresina, no Balão São Cristóvão ali. Ele é um bancário. E aí ele abriu um dia lá para a gente fazer uma reportagem sobre a coleção dele. Talvez ele seja o maior colecionador do Piauí. Ele tem mais de 20 mil discos. Sim. Com coleções inteiras desses artistas famosos todos aqui. Marisa, coleções completas de Luiz Gonzaga, ele tem tudo. Uhum. E rock, cara, é fera mesmo. E aí ele me mostrou. Ele tem a menor radiola do mundo, japonesa, tá lá, tem tudo. Interessante. É um cara muito fera. E aí o laser disc tem essa... Então, assim, hoje nós temos. Eu queria saber de ti o seguinte: isso acaba afastando um pouco mais o artista do público, e coloca mais a responsabilidade no artista de fazer com que aquela experiência seja inesquecível do palco para o espectador, porque ele não vai levar mais o disco para casa para escutar, né? Sim. E olhar, ver as fotos do cara, como fazia antes no álbum, né? Exatamente, cara. A prática de ouvir música, ela mudou drasticamente. Mudou drasticamente. Inclusive, essa infinidade de música disponível para você ouvir o tempo todo é uma coisa que nunca existiu antes. Você tinha um disco, você comprava o seu disco, a sua fita, você levava para casa, aí você ouvia o lado todinho do disco, quando era LP, ouvia o outro lado. Se não fosse, quando era no CD, você ouvia o álbum todinho, você voltava na música que você queria. Quando era LP, essa coisa de passar música, né, não existia. Você até podia ir lá pular uma música na agulha, mas era uma coisa que não valia nem a pena. Você corria o risco de estragar a agulha, de arranhar o seu disco. Então você deixava a música tocar. Tocava o disco todo. Você tinha paciência para ouvir música. Exatamente. Para você sentar, você chamava uma pessoa para ouvir música junto com você. Você vai lá em casa ouvir música, botava ali e ficava conversando, ouvindo música. E é uma prática que mudou. Por quê? Começou a mudar nos anos 80 com o Walkman, quando o cara começou a botar o fone de ouvido aqui e ouvir a música sozinho. Depois com o Microsystem, o CD, veio aquele botãozinho de pular. Aí você começava a ouvir uma música e já ia para a próxima. Já ia para a próxima. E com o aplicativo de música, um Spotify, né, um Deezer, aí pronto, porque você nem o CD não tem mais, você nem o álbum não tem mais. Aí você vai ter um arquivo virtualmente infinito. E até conhecer o repertório de um artista tá difícil. Tá difícil, porque você não acessa mais o álbum dele, a coleção dele, a coletânea dele. Você pega aleatoriamente uma coisa, aí o algoritmo julga que ele parece com aquela outra coisa, e aí fica te mandando um monte de coisas parecidas, tudo igual, uma coisa confirmando a outra. O seu ouvido fica viciado a ouvir só uma coisa. Tem gente que não consegue ouvir, pessoas hoje em dia que não conseguem ouvir um som que não seja familiar
que não seja parecido com o que ele já ouviu anteriormente, né? Exatamente. Então, as práticas mudaram drasticamente por causa da mudança tecnológica. Quem afirma que uma tecnologia é só uma ferramenta para fazer a mesma coisa que fazia antes, não entendeu a tecnologia. Porque verdade. a tecnologia, ela nos adestra. É uma mudança cultural. É uma mudança cultural. Para a música, isso afeta muito a experiência do ouvinte em relação à música, consequentemente do ouvinte em relação ao artista, e também do artista em relação à música e em relação ao ouvinte, né? Tem vantagens. As inovações tecnológicas trouxeram algumas vantagens que são inegáveis. Uma delas é o barateamento do custo da produção de uma música. Eu acho que até o mesmo contato direto do público com o artista também. Né? Pelas redes sociais, isso aí acontece, o público tem um acesso mais direto ao artista, né? O artista pode dialogar diretamente com o público, tudo. Mas assim, se fosse na época do vinil, dificilmente eu poderia ter gravado a quantidade de músicas que eu já gravei. É verdade. Porque a gravação analógica... Tu teria também que encontrar uma gravadora. Tinha que ter uma gravadora, porque um equipamento analógico é muito caro. É verdade. Equipamentos analógicos para gravação de música são muito caros. Essa então, talvez tenha sido a facilidade do meio agora, né? Isso facilita muito, porque para você ter um estúdio para gravar música, um estúdio básico para gravar música analógico, o cara gastaria R$1 milhão para montar esse estúdio. E hoje quem ia ter esse dinheiro para fazer você isso? Monta mais fácil. Hoje você monta um home studio, gasta R$1.000, R$500, você consegue comprar uma mesinha que é uma placa de áudio, um computador. Você consegue fazer gravações em casa já. Então, e estúdios profissionais digitais não são tão baratos, mas também não chegam a custar R$1 milhão. O cara com 15 mil, R$20 mil monta um estúdio digital de alta qualidade, consegue registrar artistas muito bem e gera arquivos de música que estão dentro dos padrões da indústria, né? Não são tão bons quanto eram os analógicos também. O som analógico ele ainda está muito longe de ser alcançado. A qualidade do som digital da qualidade do som analógico. Assim como na imagem, né? Você imaginar que hoje Hollywood continua filmando com câmeras analógicas. Porque aquela qualidade de cinema você não alcança com câmeras digitais. Muito interessante. Para você projetar numa tela daquele tamanho. Eles continuam filmando com câmeras analógicas. 16mm. Eu estava vendo até agora mesmo inclusive se questiona esse último voo da Artemis, até mesmo uma foto que tiraram agora do planeta, né? Disseram que compararam com aquela primeira que tiraram na década de 70, 60, 70, e adiante é mais bonita do que a de hoje. Eu digo, o cara não foi lá. A tecnologia analógica, é porque ela não é em pixels, né? É químico, então a bitola de 16mm, por exemplo, é muito diferente. E aí, com aquele nível de tecnologia e de investimento, né? Mas enfim, a mudança tecnológica ela traz esses. Houve uma mudança cultural muito tem o benefício de você acessar pessoas que estão muito distantes, né? Tipo assim, você imagina, a pessoa antes tinha que comprar o meu CD para me ouvir. Agora ela não precisa me comprar. Ela só precisa acessar um link. Exatamente. Só que ela tem que acessar, ela tem bilhões de links para acessar. Acessar também. E tem esse problema. Agora, quanto àquilo que você falou, de ela não ter o objeto para si, eu acho que isso é o mais grave de tudo. Eu considero isso o mais grave de tudo. Porque parece que você não guarda memórias. Não assim, tem uma memória ali com o fã, digamos assim. Exatamente, né? Não tem a memória. Não, você sequer é dono, você paga todos os meses, você paga. Tem muita gente que não paga, usa gratuitamente, mas quem gosta de música, ela vai pagar uma assinatura no streaming. Vai pagar no Spotify, vai pagar no Deezer, vai pagar no Amazon Music, vai pagar no Apple Music. Em algum lugar ela vai pagar uma assinatura que ele vai ouvir música com a promessa de que vai ter músicas virtualmente infinitas disponíveis para ele. Mas, na verdade, ele não tem nenhuma música. Exato. No fundo, se alguém quiser travar tuas músicas lá, tu perdeu tudo. Eu perco tudo. E a pessoa que ouvir a minha música vai dizer assim, poxa, aconteceu isso comigo da seguinte maneira. Tem um fã da Cassino Quebec aqui, ele se declara fã da Cassino Quebec aqui em Caxias, e ele tinha nossas músicas em playlists, né, e sempre escutava nosso repertório e tal.
Eu fiz uma curadoria do nosso repertório e peguei uma das nossas músicas e eu retirei do catálogo. Falei, olha, essa música não está coerente com o que nós somos atualmente, eu vou retirar do catálogo. A gente tinha uma versão nova dela, Sim. falei, vou deixar só a versão nova. A versão antiga eu retirei do catálogo. Aí eu encontrei esse cara, ele falou assim, vem cá, cadê música tal? Cadê Grito Ele Mudo? já foi. Eu falei assim, como assim? Ele disse, não, porque eu fui ouvir Grito Mudo e não tá lá, não tá tocando. Eu quero ouvir aquela música. Tá vendo como é que é? Eu disse, não, eu tirei, disse, não, cara, não faz isso, eu queria ouvir a música. Ou seja, ele era um fã da banda, ele gostava da música, né? Ele tinha guardado essa música onde ele podia guardar, que era nas playlists dele. É verdade. E aí quando ele procurou, não estava mais lá. É. Se ele tivesse o CD, ele teria sempre aquela música lá. Ele ia Rapaz, é guardar interessante no isso lugarzinho aí. dele lá. Quando a gente chega em casa, a gente tem uma playlist pra gente escutar. Pra escutar, eu vou lá, a minha tá. Nós temos o nossas algoritmo ele playlists. já sabe. Na hora que eu clico num, aí já aparece a playlist inteira ali. As músicas selecionadas. A gente guarda, hoje os lugares que as pessoas têm para guardar são essas playlists. Mas de repente pode não estar mais lá, porque não é uma coisa, não é concreto. Não é concreto. Você não comprou o disco, você não tem a foto do artista, você não tem o encarte com a letra da canção, você não tem nada daquilo. Você só tem um acesso a um arquivo que está no servidor, que não é seu, no servidor de uma empresa lá dos Estados Unidos, de Estocolmo. Está lá na Suécia, e que a qualquer momento os caras podem falir e dizer, olha, esse acervo ele pode descontinuar o serviço. Agora mesmo, por exemplo, está tendo uma guerra aí, e o Irã, por exemplo, disse que um dos alvos vai ser essas empresas. As empresas, porque... Pô, imagina só o cara destruir um banco de dados. É muito louco isso aí. Um míssil cai em cima de um banco de dados. Isso tem implicações muito sérias, porque, olha só, um dos planos que foi anunciado pelo Haddad, né? Sim. Ministro nosso da Fazenda, ou da Economia. É Fazenda, só que ele agora já saiu por conta de vai ser candidato. Da candidatura, né? Mas quando ele ainda era ministro, ele tinha anunciado essa construção do data center no Ceará. E só que esse movimento do Irã muda completamente a nossa leitura em relação a isso. Porque se você trazer um data center americano para cá, é você trazer um alvo militar para cá. Risco, é verdade. Entendeu? Por quê? Porque segundo as leis da guerra, você não tem o direito de alvejar alvos civis. Né? Mas você pode Estados alvejar Unidos e Israel fazem isso constantemente. Mas é contra, é crime de guerra. É crime de guerra. Mas se uma empresa ela colabora com o exército, também é alvo de guerra. Então ela é alvo de guerra, não é ilegal. Eu acho que agora, inclusive, o Irã atacou a Nvidia, uma coisa assim, né? Pois essas empresas de tecnologia, a Amazon, todas estão sendo OpenAI, Meta, essas empresas colaboram com o exército americano. Então elas são alvos militares legítimos. Com certeza. Entendeu? E aí, se você trouxer uma empresa dessas para o Brasil, é você colocar um alvo militar legítimo do país que mais faz guerra no mundo. O país os Estados Unidos. Não para de fazer guerra. Teve um ano, aliás, teve 2 anos da história dos Estados Unidos que eles não estiveram em guerra. Desde a independência. É impressionante. Teve um alvo que foi alcançado anteontem, exatamente que foi um data center que vale 50 bilhões de dólares. Pô, foi destruído. Imagina aí. Então a gente tem muito que repensar essa nossa relação com a informação. Entendeu? A gente não tem... Claro que é sempre a mesma questão, né? Uma câmera analógica, ela não é tão barata quanto uma câmera digital. Exato. Certo? Mas você fazer todos os seus registros em código binário, você não ter registro nenhum. E hoje em dia você está à mercê dos outros. E hoje em dia você não guarda mais, você faz o registro digital e você não guarda no seu HD, você guarda na nuvem. Ou seja, você guardou no HD do Mark Zuckerberg. Que o Mark Zuckerberg em determinado momento pode dizer, o HD queimou, tchau, adeus. O rapaz, infelizmente, queimou aqui. Se você olhar no termo de uso, tá aí que eu não me responsabilizo. Exatamente. Então a gente tem nós estamos aí, uma sociedade que diz-se sociedade da informação,
mas que na verdade a desinformação corre para cima e para baixo e que não tem memória. E não tem memória. É verdade. É impressionante isso aí. A gente teria que pensar uma maneira, a alma tem que pensar formas aí de viver no off também, né? Não é só no online, não. A gente está transformando a vida física na vida virtual. Por isso que a gente, na Poematron Experience, a gente defende, uma das coisas que a gente defende é o fanzine. Uhum. O fanzine é uma publicação artesanal, independente, nanica, tudo, mas é concreta. Entendeu? Você imprime o negócio ali, o poema, imprime a informação, o recado que você quer, a arte, ou você faz uma colagem. Sabe o que eu observo? Mão, que, assim, você é claro que assim, tira as cópias. Nós estamos falando aqui, não é que uma coisa vai substituir a outra, não é isso. É que você também tem que ter um plano B. Né? Tem que ter. Se você for olhar, até hoje existem aqueles. Como é o nome daquele que a gente puxa assim? Esqueci aqui, rapaz, agora que o pessoal escrevia nos rolos. Sim. Da biblioteca de Alexandria, por exemplo. Eram os rolos, às vezes eram papiros, às vezes eram pergaminhos. Exatamente. Ou seja, ainda existem. Ou seja, eu acho que claro, são algumas bibliotecas grandiosas, tipo do Vaticano, estou falando de coisas. Mas sobreviveram a Torre do Tombo, né? Tem muita coisa. Não é todo mundo que eu estou falando, mas sobreviveram há milênios, né? Milênios. Os primeiros, os textos mais antigos que se conhece da humanidade são textos sumérios que foram escritos em argila, os tijolos. Exatamente. Eles estão lá ainda, entendeu? É uma informação que hoje se escreve muito, se publica muito e o destino dessa escrita pode não ser. Verdade. Ela pode desaparecer. Pode desaparecer. E tem uma relação, né, interessante entre a tecnologia ser mais leve e com maior capacidade de armazenamento, ela é mais vulnerável. Exato. Porque se você pensar, as primeiras escritas elas foram feitas em tijolos, ela é pesada e ela tem pouca capacidade de armazenamento. Mas depois veio o papiro, veio o pergaminho, que era em couro, aí você tem um rolo grande que você pode enrolar, então ele é bem mais leve, ele cabe muito mais informação em menos espaço. Você pode escrever dos dois lados, tudo. Mas assim, um incêndio não destrói o tijolo, mas destrói o papiro, destrói o pergaminho. E hoje o digital ele tem uma capacidade de armazenamento infinitamente superior a todas essas, óbvio, mas também uma fragilidade infinitamente superior. Pode queimar uma coisinha, pronto. Então a gente vive no fio dessa navalha. Constante. E é justamente a produção cultural que está nesse lugar. Tá no meio. É a produção científica, é a produção artística que está nessa. Só para a gente fechar, já está numa hora aqui já. Queria só que você pudesse falar um pouco aí de como é que faz para quem quer contratar a banda, né? É fácil demais. Você pode acessar o meu Instagram, que é o Instagram da banda, Isaac Poematron, ISAAC Poematron. E falar comigo lá e a gente se resolve. Maravilha. E também tem o telefone 99984592961, que também a gente fecha negócio. Beleza. Nós temos o site oficial poematron.com.br. Aí lá tem muito material nosso, tem vídeo, tem o nosso canal no YouTube também, com vídeos ao vivo para quem quiser ver. Sim. É só procurar Poematron no YouTube. E no site oficial, Poematron. Vocês vão lançar músicas da banda? Já tem uma preparada para ser lançada já. Mas é autoral já? Autoral. Os lançamentos serão todos autorais, né? O show não é exclusivamente autoral. Entendi. Mas os lançamentos serão todos autorais. Bacana. É isso, então busque lá no YouTube e também no Instagram, né? Também no Instagram, e tem o site oficial poematron.com.br. E aí lá você tem acesso a tudo, às redes sociais, ao contato direto, o telefone, YouTube, release, todas essas coisas. Temos que usar essas plataformas enquanto elas estiverem, né? É o que nós temos, é o que nós temos e a gente faz o uso que podemos deles, né? Maravilha. Gente, eu falei aqui com o Isaac Souza e em breve a gente podia trazer, falar também de algum livro que você já publicou aí, cara. Podemos Vamos falar de outras
das outras habilidades também, porque a gente tem que espalhar, né, o que a gente sabe, os conhecimentos, porque se a gente não falar, ninguém vai saber, né? Há 2 semanas eu concluí o doutorado com uma Fechou, tese, né? sim, Que com uma legal. tese sobre a juventude e poesia em São Luís, dos anos Em qual área? História. História, né? E eu fiz uma Opa, tese sobre poesia e juventude em São Luís nos anos 80, muito bom. né? E aí vou trabalhar agora na publicação da tese, né? E aí depois a gente pode fazer também Sim. um bate-papo sobre... Sobre a própria dissertação também. A tua dissertação. É tese, no caso, Tese. né? Sua tese. Bacana. Obrigado, Isaac Souza. Obrigado, Leonardo. E aí, a partir de agora, tem esse projeto novo aí, né? Então, é a Poematron Experience. Então, acesse lá no canal do YouTube, no Instagram, procure e a gente vai espalhar essa boa notícia aí, né? Da cultura caxiense. E é isso, gente. Vamos acessar, vamos ouvir os cantores locais também, né? A gente às vezes quer escutar alguém distante, mas tem muita gente produzindo coisas aqui muito boas e a gente às vezes só falta de sair um pouquinho do celular ali para escutar, ou buscar até no próprio celular mesmo. celular, a gente tá lá também. Busca mesmo lá os artistas locais. Eu tenho uma ideia que eu quero ver até se ela se realiza autoral. Vou já te falar do que se trata, viu? Em off aqui. Quero só agradecer aqui a Atual Internet, que é a nossa parceira, a Atual Internet, que é uma internet que ela não só ele não só vende não só instala a sua internet em casa, mas também oferta internet para os demais provedores de Caxias. Então, a Atual Internet hoje está em Caxias, Aldeias Altas e Matões, e levando sempre internet de boa qualidade para você. Então, tempo-resposta também, excelente. E você ainda concorre a prêmios. Basta você pagar em dias os boletos lá que você já concorre. Todo mês tem sorteio, é incrível. Parabéns ao André aí, que é o CEO aí da Atual Internet. É um cara que apostou nessa linha aí. Conheço o André desde quando ele trabalhava na Alternativa, né? E aí se transformou nesse empresário local aqui que está dando um show. Se descobriu um empresário impressionante na área da tecnologia. Tem até que trazer novamente aqui para a gente falar de tecnologia, como a Atual Internet está inovando também em outras coisas, não só. Eu imaginava que era só a internet que eles vendiam, mas não, o negócio é muito maior. Então vamos marcar aí, viu, André? Pra gente bater um papo novamente falando agora de empreendedorismo, tá? Amanhã, só para fechar aqui, dizer aqui quem é que eu vou conversar amanhã. Aqui, O psicanalista? O psicanalista. Tá aqui. Amanhã nós vamos abordar aqui vamos falar com Gilberto Lima, psicanalista clínico. A gente vai conversar com ele sobre paz, equilíbrio e saúde mental. Como desacelerar numa sociedade ou num mundo que exige tudo de nós. Vai ser um temão, viu? Ele é psicanalista e o homem é inteirado do assunto. Vamos ver. Para quem adora esse tema, eu acho que é um tema muito atual, por sinal. O mundo parece estar meio desregulado. Não sei se o povo está fora da sintonia aí. Vamos ver o que a gente pode alcançar com ele, né, sobre esse tema, que é vasto. E ele, psicanalista, você sabe como é que é, né? Entende muito da nossa psique aí. Pois, Isaac, obrigado. Obrigado, por ter é um vindo. prazer sempre. Obrigado. E a gente vai falar, vamos marcar uma conversa sobre a tua tese, viu? Vãozinho. Um abraço para todos aí, para a audiência do Pantheon Cast. Valeu. É isso, gente. Obrigado e até amanhã, viu?